Este vídeo é patrocinado pela SRT Books. Leia os livros da SRT com os links na descrição. Que foi? Blue Sky Studios, que descanse em pança. Blue Sky era um dos estúdios menores na época do boom da animação 3D que foi impulsionada pela Pixar e por... A filosofia deles, até onde entendi, era parecida com a da Pixar, de fazer filmes originais com histórias que os produtores queriam ver. Ou nesse caso que desse pra fazer com orçamento. O primeiro filme nem foi ideia deles na real. Eles começaram com um grupo de caras que trabalhava na MAG, que fez os efeitos visuais pra Tron da Disney. No começo a Blue Sky fazia mais propagandas, incluindo a primeira propaganda em 3D dos M&M's, e fazia animações e efeitos visuais para outros filmes, como Joias Baratas, O Ratinho Encrenqueiro, Alien Resurrection e Eu Não Acredito Que Não é Matilda. Quando Don Bluth se recusou a fazer Era do Gelo em 3D, a Fox jogou o projeto no colo da Blue Sky, que por sua vez jogou no colo de Chris Wedge, que por algum motivo sempre quero achar que é o outro Chris Wedge, mas só existe esse Chris Wedge. Eu não sei, eu acho que eu confundo ele com o carinha do Lilo e Stitch. Enfim, Chris Wedge e Carlos Saldanha, que era um brasileiro que era estudante do Chris Wedge. Chris, whatever. Eu sempre vejo o nome do Chris Wedge, eu quero achar que ele fez mais do que realmente fez. Eu não sei. Enfim, Blue Sky fez Era do Gelo, a criadora do Scratch levou quase 20 anos para ser reconhecida como a criadora do Scratch, e a Disney fechou o estúdio porque estamos vivendo na timeline ruim onde Frank Wells faleceu num acidente de helicóptero. As Aventuras de Buck foi o primeiro filme distribuído pela Disney, mas não foi feito totalmente pela Blue Sky. Eles têm uma animação pela Bardel, que também anima Rick Morto e Jovens Titãs em Ação para Destruir Sua Infância. Meu Deus, que timelinezinha desgraçada que nós vivemos. Em abril, Disney Plus lançou, ou pelo menos é para ter lançado até esse vídeo sair, porque senão não tem imagem para fazer o vídeo, Scrat Tales, que foi a última coisa totalmente produzida na Blue Sky antes de ser fechada. Maldito rato. E eu queria poder fazer jus a essa minissérie, então eu vou rever todos os filmes da Era do Gelo até agora. Pode rever todos da Blue Sky, né? Outro dia. Enfim, sem mais delongas, eu sou o Capão Katsuragi e este é o Super Review Time. Ok, eu vou pular toda a controvérsia em torno do Scratch, porque é assunto suficiente para um vídeo só, um artigo, eu não sei. Mas a gente vai tocar no lance da transição da Fox para Disney, e tudo que é relevante saber agora é que Scratch não aparece mais em produções futuras da Era do Gelo, a menos que a Disney assine um acordo com a criadora. E ela provavelmente recebe um residual toda vez que alguém assiste os filmes com Scratch, ou quando compra o jogo, que eu jurava ter sido lançado em tipo 2009, mas não, é bem recente, o que é muito surreal. Esse tipo de jogo não é mais feito na indústria. E eu não sei como funciona merch físico, tipo pelúcia, porque enfim a Disney teria que produzir, mas... Enfim, eu divago. Nossa história começa há bilhões de anos atrás. Nos anos 90, com a Fox. Como todo estúdio de cinema na época, eles viam o crescimento da Disney sob a liderança do Salvador da Pátria e Libertador da Nação, o grandioso estrategista Salve Michael Eisner. Frank. Hi, Michael. E como todo estúdio daquela época, eles queriam a torta dessa fatia de animação. A Warner se mantinha no meio, basicamente distribuindo filme de terceiro, seja Pokémon, filme da Dick, da Hyperion, da Rankin Bass ou do Chuck Jones. É um modelo que funciona desde os anos 60, então eles não tinham muito motivo para mudar. Mas hoje eles variam mais de distribuição de terceiros e coisas feitas em house, ou desenho japonês, ou seja lá o que seja, Smallfoot e The Nut Job. Esse filme existe, eu jurava que era um delírio febril. Houve períodos muito sombrios de animação na Warner, onde eles basicamente faziam filmes pacote dos Looney Tunes ou
sabotavam obras-primas como o Gigante de Ferro, que é provavelmente a melhor coisa que a Warner já produziu dentro da Warner. A Fox, no entanto, não possuía a mesma sorte, embora eles fizessem o mesmo trabalho de distribuição de filmes de terceiros. A biblioteca deles, no entanto, era bem menor comparada à da Warner. A Fox distribuía coisa tipo Ferngully e um filme do Asterix. No final dos anos 90, a Fox Family produziu Anastasia, junto de Don Bluth, e foi um sucesso. O suficiente para fazer os executivos mudarem o nome da divisão de Fox Family para Fox Animation, embora ainda tivesse alguns live action para distribuir. E eles seguiram para fazer Titan AE, que foi um fracasso. Sem me perguntar, a escrita estava na parede. Eu não sei como raios Anastasia foi um sucesso de bilheteria. O filme é absurdamente fraco. Como todo executivo na época, eles tinham a firme crença de que o motivo do fracasso de Titan AE não era uma história relativamente confusa com personagens clichês e uma narrativa meio capenga, e sim pelo único fato de ser um filme animado em 2D numa época onde o 3D prevalecia. Eu escrevi um rant inteiro sobre isso no blog, é divertido. Sim, bando de babuínos sacripantas com tendinite nas gonadas. O público tá preferindo ver Seleitores e Procurando Nemo pelo único motivo de serem filmes em computação gráfica. Não por serem excelentes filmes com piadas legitimamente engraçadas, momentos memoráveis, frases altamente cotáveis e plots emocionantes. Vocês não enxergariam qualidade nem que ela fosse uma dominatrix de 1,90 m, pisando na cabeça de vocês como uma volta de cano alto salto de 20 centímetros enquanto repete arara. Aleluia! Clone-se queres de Tagenol! A Fox tinha o projeto de fazer a Era do Gelo em 2D, mas quando eles viram essa mudança na indústria para o 3D, o projeto também virou para o 3D. E quando Don Bluth viu que o projeto não ia ser mais 2D, ele pulou fora, ficando até hoje longe da mídia mainstream. Até hoje eu não sei no que raio deu aquele pitch pro filme ou série de Dragon's Lair, enfim. A Fox então botou a Blue Sky para fazer o projeto, onde eles queriam fazer algo totalmente diferente do que a Disney vinha fazendo. Naturalmente, o roteiro soava muito como Três Homens e um Bebê da Disney. Touchstone, mas eu não ia perder a piada. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. O filme conta a história de Manny, um mamute solitário que salva Sid, a preguiça da turma do Didi, de ser devorada por rinocerontes ou algo assim, eu não sei. A única coisa que eu lembro das aulas de biologia era o latim e meu professor comentando o filme do Lorax. Eu esqueci metade do latim na faculdade e sempre que eu vejo o termo Puella, eu falo... Os dois encontram um bebê dos humanos que são tão feios que me faz cogitar se eles não são caricaturas racistas de humanos feitos por animais no universo de Zootopia. O bando dos tigres Dente de Sabre quer o bebê para se vingar dos humanos, mas o pirralho acaba nas mãos... Patas, de Manny, Sid, e Diego, um dos tigres, se junta ao grupo por dizer que sabe onde fica o acampamento dos humanos, mas na real ele quer comer o menino. Como todo executivo de Hollywood, a Era do Gelo fez um sucesso absurdo entre o público da época, especialmente o brasileiro, porque a dublagem tinha celebridades. O padeiro do Alto da Compadecida fez o Manny, o Si foi dublado pelo Tadeu Melo de A Turma Aventuras do Didi, e Diego foi dublado pelo meu professor de Educação Física da 7ª série. Essa é uma piada que só faria sentido se eu mostrasse a foto do meu professor de Educação Física da 7ª série, mas eu não tenho foto dele, então... Confia em mim, ele realmente parecia muito o Márcio Garcia, era assustador. Se você estudou comigo na 7ª série, lembra dele... Eu sinto muito. A diferença aqui é que eles escolheram os dubladores direito. Lembra quando eles escolhiam dubladores para dublar filmes por causa do talento e o quão eles combinavam com os personagens, ao invés de, sei lá, jogar o Raul Gil aleatoriamente para jogar frase feita dele, do próprio Raul Gil, sem contexto nenhum, e ainda prejudicando o foreshadowing em Incríveis 2. Era do Gelo não comete os mesmos erros, a dublagem de fato torna certos momentos mais engraçados e mais memoráveis. Que coisa mais linda! I don't believe it. Ok, parece que eles gravaram o áudio brasileiro dentro do banheiro, mas... é porque eles provavelmente gravaram dentro do banheiro, não sei. É um filme muito engraçado, tanto em roteiro quanto em animação, algo que é muito, muito raro hoje em dia, onde os filmes com o mesmo público-alvo fracassam em ambos os setores.
Mas Era do Gelo tem um real senso de humor que, em alguns momentos, até beira o nonsense. Tipo, eles entram na caverna com geleiras e o Sid vê a evolução das preguiças, convenientemente colocadas na ordem. E o bebê vê um disco voador e faz o Vida Longa e Próspera de Star Trek. O bebê tem um nome, mas eu não ligo. Eu também não odeio ele, não sei qual é o problema da internet com ele. Mas ao mesmo tempo, o filme sabe contar um drama de uma maneira muito sensível, de novo, como muitos filmes animados hoje não sabem contar. Nessa caverna, o Manny vê os rabiscos sobre um mamute que perdeu mulher e filhos para os humanos, e é uma cena tão singela, tão dramática, mas ao mesmo tempo não preenche todas as lacunas. Ela nos deixa com algumas perguntas. Tipo, os rabiscos são sobre Manny especificamente, ou sobre um outro mamute que por acaso teve o mesmo fim que a família do Manny. O Manny é o último mamute, mas não quer dizer que não possa ter outros casos como o dele antes. O que é irônico é que esse é o tipo de filme que a Disney devia estar fazendo e... se fosse em outro filme, tipo Frozen, eles iam super explicar o óbvio, porque eles têm que falar com as crianças pequenas da plateia como se eles fossem debilóides com deficiência cognitiva. E talvez seja um dos motivos que eu odeio ter que ir em cinema com crianças por perto. Eu nunca esqueço da sessão de Hermione e Zé Colmeia com um pirralho atrás de mim perguntando tudo pra mãe. Só tornou a experiência pior do que já era. Meu Deus, como eu odeio esse filme. Essa cena inteira, inclusive, é feita sem diálogo. A cena onde eles devolvem a criança também é sem diálogo, o que reforça a similaridade entre Manny e o pai do pirralho. Cenas assim é o tipo de coisa que a Disney e a Pixar devia continuar fazendo, mas não tem força nas entranhas o suficiente para de fato fazerem. E de novo... O design de produção e a animação também são fantásticos. As texturas e os pelos envelheceram surpreendentemente bem. Grande parte vem do design muito cartunesco dos personagens e cenários. Tudo parece ter saído do desenho do Chuck Jones. E não é exagero. Isso aqui é praticamente o Monte Crumpet do Grinch. Alguns personagens como Scratch e um dos tigres, eu não lembro agora qual, mas vocês devem estar vendo na tela, se movem como se fossem um desenho do Chuck Jones. Em closes dá pra notar melhor as falhas, mas é assim com todo filme 2D, acontece. Os produtores ativamente procuraram jogar com suas qualidades e limitações técnicas e de orçamento. E só uma coisa ou outra soa fora do lugar, tipo os humanos que parecem feitos de massinha, mas eles são utilizados o suficiente para não soarem estranhos. As cenas aleatórias do Scratch não adicionam absolutamente nada para a história, mas foram bem reagidos pelo público teste, então eles foram aumentando as cenas dele. Se tornou basicamente uma piada recorrente de estimação da franquia, o que prova que todos nós temos um pouco de alemão dentro de nós. O Scratch é basicamente o Snoopy nos desenhos de Peanuts, com a exceção de que o Snoopy certas vezes influencia na história ou é um dos protagonistas, mas só raramente. E o Schadenfreude acontece com o personagem secundário e não com o protagonista, como é o caso de Peanuts. Era do Gelo é um filme divertido sem muita pretensão, e funciona por ser divertido sem muita pretensão. Trouxeram um maluco que não costumava escrever para criança e ele disse que não escreveu para criança. E os produtores disseram, massa, só faz uma história boa. O que é engraçado é que o IMDb desse cara só lista Era do Gelo e um outro filme sobre uma equipe de basquete fictícia que eu nunca ouvi falar. Era do Gelo é um exemplo perfeito de um filme que não precisa de muito para ser divertido. Ele só precisa... sabe... ser divertido. Sem uma grande mensagem ou grandes lições de vida. Sem querer ser mais do que é. É só um tempo bom com personagens carismáticos e interessantes. Se não viu, veja, vale muito a pena tirar um tempinho pra ver. E com o sucesso, obviamente veio sequências. Chocolate aí! Oh, princesa, tudo bem? O meu nome é Barra de Chocolate, mas pode me chamar de Chocolataço. Fala pra esse cara aí tomar cuidado com o sol, tá? Nós os M&M's temos casquinhas coloridas. Que não deixam a gente derreter. Ah! Garçom, um paninho.
M&M's, o chocolate que derrete na sua boca. Isso para que a gente tenha certeza de estar oferecendo sempre o pior para você. Nós queremos o pior para você. Para que facilitar, se dá para dificultar? Nossos clientes querem mais difícil. O cão chupando manga. O que a gente quer mesmo É que você se exploda. A gente complica a sua vida e você adora. É Nintendo ou nada. Em 2006, o segundo filme viria, Era do Gelo 2, ou, em inglês, Ice Age The Meltdown, ou como meu pai diz que devia se chamar, Era do Gelo 2, o Degelo. O filme vai tratar de uma ponta solta que foi deixada no primeiro filme. One big happy family. Where's your big happy family? Ô louco, moleque, que isso? Alerta de gatilho? Pra ser justo, criança tá pouco se lixando se fere teus sentimentos. Uma vez eu fiz uma referência a Castelo Rá-Tim-Bum e uma criança me respondeu com: o que é Castelo Rá-Tim-Bum? Enfim, tem o lance da família do Manny, mas também tem o fim do mundo, porque eles descobrem que tem uma falha na geleira do Vale Encantado, eu acho. Ah, ok, é o fim do mundo em Kingdom Hearts, ok. 1,000 years ago, it was covered in ice. 1,000 years from now, it will still be ice. Ok, boomer. E como o vale é no formato de bacia, esse gelo todo, essa água toda vai inundar tudo. Mas tem uma casca de árvore gigante que dá para usar de barco, e todos os animais vão em direção para lá. No caminho eles encontram dois gambás, um deles dublado pelo Josh, Drake Rush, e Elle, dublado pela mãe da Dorothy Muppets e o Mágico Joyce. Só que a Elle acha que é um gambá e não um mamute, e eles passam o filme todo tentando convencer ela que ela é um mamute e não um gambá. Como raios esse filme não foi cancelado e removido do Disney Plus, eu não sei. Como eu ia dizendo, se passando todo nessa jornada até o barco, poderia ser um filme muito paia. E em termos de narrativa, realmente pouquíssima coisa acontece de fato no filme. E todos os subplots parecem estar ali como uma tentativa de estender mais o tempo do filme. Mas eles são bons subplots, de certa forma. Eles te mantêm interessado em saber pelo menos como vão se resolver, sabe? Que eles vão se resolver, você sabe, porque é um filme família, tem que ter um final feliz, mas como vão se resolver é interessante. Tem o lance do Sid ajudando o Diego a perder o medo da água, porque o Diego é basicamente um gato, e tem toda uma cena do Sid sendo reverenciado como um deus do fogo entre versões NFT de preguiças que querem sacrificar ele. É usado para uma única piada, mas é engraçado o suficiente e a entrega é engraçada. 10 minutos e tem uma piada de suicídio. Depois que Os Incríveis abriu as portas, todo mundo quer fazer igual. Mas se seus amigos se chamassem penhasco, você pularia deles? E lá tinha mais engraçado. E mesmo com a parte da comédia, eles continuam tratando o Manny e a história do Manny de uma forma muito singela e dramática. Mesmo com as piadas do Sid e dos outros personagens marretando o tempo todo que ele é o último da sua espécie. Se bobear, acho que Encanto tirou inspiração disso, pra fazer as piadas sobre a Maribel não ter nenhum poder especial. Mas é um filme engraçado, é um filme engajante. Os subplots não são muito complexos, mas são engajantes. É interessante, eu quero saber como o Diego vai perder o medo da água. Sabe, em como isso vai afetar os outros personagens também quando ele perder esse medo da água, por exemplo. A animação deu uma melhorada significativa, mas mais pros protagonistas. Os personagens secundários continuam meio zoados. Mas até essa época a Pixar também estava se mantendo longe de personagens orgânicos e todos nós sabemos como Os Incríveis têm alguns momentos que não envelhecem bem. Em 2006 a Pixar tinha lançado Carros e estava muito ocupada no chove no molho com a Disney, mas isso é assunto para outro dia. No geral,
É um bom filme. Não é espetacular, nem vai entrar no teu vocabulário cotidiano de referências muito específicas de filmes. Exceto talvez a sequência dos Abutres, que é modelada, baseada naqueles grandes musicais de fanfarra dos anos 40 e é fantasticamente brega, eu amo. As sketches com o Scratch parecem perder um pouco o fôlego, mas elas não duram demais, sabe? Elas não chegam a irritar. De fato, parece que eles tentaram esticar mais para manter a tradição, embora a última piada seja um excelente last hurrah pro filme. É puro schadenfreude familiar, eu amo. Era do Gelo 2 consegue manter o mesmo nível do filme original, o que é muito raro se tratando de sequências. Não é nada mais que um filme familiar satisfatório. É divertido, é engraçado, tem tipo 2 minutos seguidos de piadas com a bunda grande da Ellie, sabe? O clima geral dos filmes começa a tomar mais forma, não são filmes grandiosos ou com grandes ambições. São filmes simples que querem só ser divertidos para pais e crianças. Uma série de filmes que seja divertido para os pequenos sem aborrecer pais e irmãos, como os da Illumination normalmente fazem. Aí eles viram que o público estava crescendo e fizeram a Era do Gelo 3. Enquanto produziam outras IPs, a Blue Sky sempre voltava para o seu principal ganha-pão. E dessa vez eles iam incluir dinossauros, porque brinquedo de dinossauro sempre vende. Como explicar a existência repentina de dinossauros no filme que se passa depois da, supostamente, extinção dos calangões? Tudo começa com Manny sendo o pai ultra preocupado com a chegada do bebê dele com a Ellie, fazendo um parquinho e etc. Tudo isso é escrito e atuado como uma comédia, mas a gente tende a esquecer que ele literalmente perdeu a família para um massacre feito pelos humanos. Diego começa a se sentir fragilizado por estar no bando, como se estivesse perdendo a ferocidade por estar no bando com crianças e etc. Enquanto isso, Sid sente falta de ter uma família. Não sentiria se não tivessem cortado a Sylvia do primeiro filme, mas enfim. E acidentalmente ele descobre uma caverna subterrânea com 3 ovos. Vale lembrar, o gelo que abriu para a caverna se quebrou porque o Sid se olhou no gelo e o gelo quebrou pela feiura do Sid. Não haveria filme se o Sid não fosse tão feio, mais ou menos como aconteceu com a Bruxa Madoeste no Mágico de Oz 39. O Sid então adota os ovos e até nomeia eles. E os nomes dos ovos são Clara, Ovaldo e Gemário. Nice. Depois que os bichos nascem, o Sid tenta criar eles, mas o Manny manda devolver para a mãe dele, só que a Ellie parece se preocupar mais com o fato de que são dinossauros e deviam estar extintos. Boa, garota, você é o cérebro dessa equipe. Mas o Sid não vai ter esse problema, porque a mãe aparece e leva os pimpolhos de volta pro subterrâneo, junto do Sid. Como o Sid da família, a trupe toda vai em busca do Sid. E no subterrâneo, além de dinossauros, vegetação e luz solar, de alguma forma, eles encontram Buck, um mamífero que passou anos lá embaixo a ponto de surtar. Que massa, finalmente o personagem que eu posso me identificar. Enquanto isso, o Scratch está tendo seus próprios problemas. Ou melhor dizendo, mais um. Eu vou comentar essa cena unicamente no Minds, obrigado. Não que os outros filmes sejam ruins, muito longe disso, mas esse aqui é o que parece que realmente refina a fórmula Era do Gelo. Ele entende o que é e o que é uma versão dos filmes seriais dos anos 30 e 40, quase na mesma linha do Sherlock Holmes, Abbott e Costello ou os filmes de monstro da Universal. Algo parecido foi feito com Toy Story, mas em escala muito menor. No entanto, eu ainda não sinto os personagens como sendo grandes o suficiente sozinhos, algo que geralmente é uma marca desse tipo de filme. Algo que a Marvel cuidadosamente construiu no final dos anos 2000, seguindo até o 2010, repetindo a fórmula feita por acaso pela Universal com seus monstros. Algo que a Universal mesma não conseguiu repetir. Mas eu não consigo ver um filme solo do Sid ou do Manny, talvez do Diego, mas provavelmente eu subliminarmente estou me lembrando do filme do Gato de Botas do Shrek, que virou uma subfranquia que com certeza existe. É uma das franquias que existe.
No entanto, o carisma dos personagens é suficiente para os filmes, e os produtores têm a cautela de sempre botar um plot específico para cada um, por menor que seja. Até agora, o menor dos plots sempre coube ao Diego, por algum motivo. No primeiro filme estava tudo perfeitamente equilibrado, no segundo filme eu achei meio forçado, mas a execução é boa o suficiente. No papel soa forçado, mas eles conseguiram desenvolver e justificar a existência do subplot dele. No terceiro tem um refino maior, porque ao encontrar Buck, Diego crê que esse estilo de vida solteiro seja o melhor para ele, até que ele vê como Buck ficou depois de passar tanto tempo em isolamento. You're gonna meet a nice girl with low standards, no real options or sense of smell. Pra que eu ataque direto o filme? O que eu te fiz? Outra coisa que eu acho muito legal da Blue Sky, eles têm uma preferência de estilo sobre tecnologia. Enquanto sim, eles aprenderam técnicas novas, melhoraram texturas e pelos ao longo dos filmes, a filosofia da animação e do design permanece cartunesca. Eles mantiveram muito do cartunesco do Scratch em todo o design de produção, e a gente ainda encontra detalhes no cenário que lembram muito do desenho do Chuck Jones. Scratch é quem mais passa por essa filosofia, ele é o puro alívio cômico schadenfreudiano, mas os outros personagens também são projetados para combinar com o estilo cartunesco geral, mas que também funciona para momentos dramáticos. E o humor do filme tá bem mais self-aware nas partes do Scratch, que tem até uma paródia de Alone Again. É aquela música que toca em Stuart Little. Você não nota que é uma paródia até bem depois, e é muito legal, muito bem feita. E também quando a filha do Manny e da Ellie nasce, eles a recebem com um Bem-vinda à Era do Gelo. Welcome to the Ice Age. É incrivelmente brega, mas eles têm 100% noção do que eles se tornaram. Eles estão usando o casco do cara que morreu no filme anterior? Damn. E não só isso, mas aparentemente o estúdio pediu que o humor do filme fosse mais edgy, ou eles esperavam que o público do filme original tivesse crescido e colocaram uma comédia mais adulta no meio. Eu não achei nada que confirmasse nenhuma das duas teorias, mas os filmes até então não tinham piadas tipo... I thought you were a female! Pelo menos ele não foi caçar frutinhas que nem o Rocco. Nem piadas tipo... I knew that guy when he was a caterpillar. You know, before he came out. Nem também... I used a sharpened clamshell to turn a T-Rex into a T-Rachel. Muito menos assim. Oh, it's a boy! That's its tail. It's a girl! Ok, já pode pedir música no Fantástico. Pera lá, volta na piada do T-Rex e bota em português. Agora deixa eu contar da vez que eu usei uma concha afiada para transformar um tiranossauro num travecossauro. Que? Como isso não foi cancelado pelo Disney Plus? Eu não sei. Ok, tipo, pra ser justo, a Blue Sky fez isso em robôs, mas em Era do Gelo a primeira vez. Inclusive, a música que toca quando o Scratch vê a Scratchita pela primeira vez é a mesma música que toca quando o Michael vai fazer a colonoscopia em Eu, a Patrulha das Crianças. Eu não achei nenhum lugar pra comentar isso, então vai aqui no final mesmo. E, por curiosidade, este é um filme com John Leguizamo sobre dinossauros que sobrevivem no subterrâneo e que contém a música Walk the Dinosaur. E hoje, ambos os filmes são da Disney. Pois é. Era do Gelo 3 é um filme muito divertido e debativelmente melhor do que os outros dois, mas que você não iria aproveitar ele tanto se não tivesse visto os outros dois, então ele meio que se sente um crescimento natural. Chegou no ponto que realmente virou um filme serial que exige que você assista na ordem, na sequência. O que atrapalha é que em inglês eles não botam os números, mas enfim, eu divago. E aí, como você exagera, como você vai além de dinossauros no seu próximo filme sobre criaturas pré-históricas? Claro, você coloca piratas.
pré-histórico, o Chicle de Bola Plock apresenta... o pôster da família Dinossauros. Legal! Para ganhar o pôster da família Dinossauros, envie 5 embalagens vazias de Plock com nome e endereço para 01901-900 São Paulo. Só Plock dá o pôster Família Dinossauros. Eu não tinha muita lembrança desse filme, e por muito tempo eu me perguntei se ele era legitimamente bom ou se ele meramente existia. Minha conclusão durante muitos anos foi de que esse filme é um delírio coletivo e tudo depois desse filme também é. Provavelmente porque o elenco tem Nicki Minaj, Drake, Josh Gad, um anão de um F Nova York, True Jackson e o pai geólogo de Na Idade da Pedra. Você também pode falar Mas cá estamos, quarto filme que parece um delírio febril. Lembra no terceiro filme que a Ellie fala... Pois é, dá pra fazer um filme inteiro sobre essa única linha. Tá, whatever. Sobre o que é o filme? Além disso, tudo tá lindo e maravilhoso no Vale Encantado até que a puberdade chega a Amora, ou Peaches no original. Como todo pai, Manny tem uma dificuldade em aceitar que a sua garotinha tá crescendo. Já eu tenho dificuldade em aceitar que ele e a Ellie não tiveram outro filho, mas eu divago. Redondinha. Só que dessa vez a culpa toda é do Scratch. Whatever. Numa tentativa de manter o absurdo da série indo e fazer o público voltar a ver o filme pra descobrir o que raio aquele esquiguinho maroto fez agora, Scratch causou a separação da Pangeia. Impressionante como o Bom Dinossauro se manteve cientificamente correto enquanto Era do Gelo foi totalmente a blé e Era do Gelo acabou sendo melhor em todos os sentidos possíveis. Por causa disso, esse pequeno evento chamado a separação da Pangeia, o trio Calafrio é separado de Ellie, Amora e o resto do bando, e eles precisam se encontrar em alguma ponte lá no Escambau, alguma coisa assim. A avó do Cid tava com um grupo agora. A família literalmente passou, jogou a velha fora com o Cid e fugiu. Provavelmente porque o Cid era incompetente. O pai tem um pescoção e a estrutura física do Garibaldo, nada a ver com nada, mas eu achei importante ressaltar isso. O tio do Cid é fedorento, mas eles não abandonaram ele. Eu só queria anotar isso. No meio do oceano, o trio de gelo se esbarra num navio pirata. É um navio feito de gelo, com a tripulação desgastada física e mentalmente. Vamos parar para notar que não tem nenhum dia direito da dissolução da Pangeia, mas já tem piratas estragados pelo mar salgado, com escorbuto e afetados pela febre da Aí eles são capturados pelos piratas, blá blá blá. Diego conhece uma tigresa bonita, porque, claro que sim. Eu devia colocar uma piada do João Inácio Show aqui em algum lugar. E eu não sou um furry, mas... Ok, Lola Bunny. Eu quis dizer a boa Lola Bunny. Ok, a Lola Bunny original. Aí está ela. Not furry, fury. Mas como eles precisam de um navio para chegar na ponte do Quiprocó de Moraes, eles planejam roubar um navio gelo dos piratas e shenanigans acontecem. 2 vezes. A coisa que mais me incomoda nesse filme é a narrativa meio quebrada. Tipo, se você me perguntar tudo o que acontece no meio do filme, eu vou misturar a ordem porque tudo é parecido demais ou é tão simplório e tão repetitivo que tudo parece igual. Eu realmente só lembro do começo do filme e do fim. E dos créditos do filme que os personagens dançam porque é um filme de animação feito em 2012. Mas eu legitimamente não consigo botar a ordem dos eventos em ordem. E o filme não parece se importar muito com isso. Eu acho que foi uma tentativa de parecer ainda mais um filme dos anos 40, sabe? Tipo, antes de Star Wars popularizar a jornada dos heróis, os filmes tinham narrativas mais soltas, com uma fluidez menos sólida e mais fluida. Pega
Três Mosqueteiros com Gene Kelly, Peter Pan de Walt Disney, ou Love Finds Andy Hard, ou Milagre na Rua 34, ou Professor Aloprado, ou Ladrão de Bagdá, e você vai entender o que eu tento descrever. Sim, são todos excelentes filmes e eu recomendo eles não ironicamente. Mas eu acho que pode ter sido mais preguiça dos produtores, eu não sei. Eu não estranharia, tem uma cena que é tipo uma festa e eles estão ouvindo música eletrônica, mas eles nunca explicam como a música tá vindo, nem como uma piada. É simplesmente estranho pra esse tipo de filme, sabe? Eles fariam uma piada com isso de algum jeito. Tipo, uma piada estilo Flintstones. Mas ainda tem bons momentos e bons personagens. A avó do Sid é uma figura, a Amora é fofinha, sei lá. O subplot da Amora é absolutamente imprevisível, mas é algo pra dar um conflito a mais. Não cheira nem fede. O legal é que eles tentaram ao menos dar um ar mais épico nesse filme, algo mais grandioso e que realmente alguns momentos são visualmente espetaculares. Alguns momentos de tempestade, das ondas subindo, é muito, muito legal de ver. E é bom ver a Blue Sky sendo um pouco mais ousada nesse sentido, tecnicamente falando. Inclusive, o final com o Scratch, que não faz sentido nenhum, mas é cartunescamente engraçado igual a cena de abertura. Based. Era do Gelo 4 ainda é bom e divertido, ainda é um bom filme família, né? Ele consegue ter algo divertido para todas as faixas etárias, mas esse lance da narrativa realmente me incomoda. Mas assim, eu não sou contra assistir ele num dia preguiçoso, sabe? Mas foi meio que aí que eu meio que parei de me importar com a franquia, né? Mas porque a Blue Sky vai fazer outros projetos, inclusive a Fantasia Epic, que eu sempre digo pra mim mesmo, um dia eu vou ver. E eu acabo nunca vendo, porque eu sou uma desgraça. E o filme do Snoopy, que é espetacular e é uma prova de que a Blue Sky não se importa muito em se amostrar com técnicas fotorrealistas de animação, mas sim mais com o estilo e design de produção. Talvez seja por isso que a Disney fechou eles. Ok, já conquistamos os mares, agora o que falta? Eu queria dizer a fronteira final aqui, mas seria tão previsível. Lembra daquela piada visual do terceiro filme que o Scratch e a Scratchita são jogados de volta na superfície numa pedra que parece um foguete? You can make a religion out of this. Esse é o filme com o menor retorno de toda a franquia. E por bons motivos. Eu não sei se teve alguma mudança de direção, de mentalidade, de gerência, ou se eles acharam que a Illumination era uma competição tamanha a ponto deles precisarem imitar o estilo deles também, porque tudo nesse filme grita Illumination Studios. Eu meio que não culpo eles se foi esse o caso, porque Minions tomou o mundo de assalto. É fascinante. Mas o resultado é que esse filme é o filme menos Era do Gelo de todos. Os outros filmes tinham momentos bobos que acabavam de um jeito ou de outro, tendo um certo charme especial, né? É inegável. Era o tipo de comédia que pode ter inspirado a Illumination, mas a punchline era engraçada o suficiente ou feita de uma forma única o suficiente para que se tornasse algo próprio, algo divertido, ao invés de algo mais simplório, que é o que temos aqui. A história começa com Ellie e Julius anunciando o noivado / casamento deles. Quem raios é Julius? Sei lá. Cadê o Mamute Drake, o ouriço dublado pelo Olaf? Sei lá. I'm Idina Menzel. Supostamente Julius era o outro mamute macho do bando, aquele que era meio tonto. Mas pela personalidade dele nesse filme é outro personagem. Ainda tonto, mas no nível mais saudável, sabe? Mas não é só isso. O Scratch, não satisfeito em causar a Era do Gelo, inundações, separação da Pangeia e cereal matinal, agora também causa o meteoro do fim do mundo, trazido pela nave espacial do primeiro filme, supostamente. Com isso, somos reunidos com Buck, que tem um plano de usar imãs para fazer o meteoro desviar da Terra. Como ele chegou nesse plano? Dando uma de Randy Orton e ouvindo as vozes na cabeça dele. Não é piada. Asteroid? Also magnetic. Famed astrophysicist Neil the Buck Weasel. Ok, virou Family Guy essa praga? Sério?
Eu literalmente não consigo lembrar muito do meio do filme. Tem umas cenas do Manny e da Ellie tentando convencer a Mora, eu só quero dizer a Aurora, a Mora e o Julian a morarem perto deles, ao invés deles fazerem um mochilão pela Europa, ou seja lá o que for. O Diego e a Tigresa lá querem ser mais family friendly, mas eles sempre falham miseravelmente, que, sabe, se me perguntar, é um subplot muito fofo. O Sid e a vovó, eu juro como eu não lembro do subplot deles de jeito nenhum. Não, minto. Eu lembro que tem um lance do Sid com a preguiça que parece a forma final daquela raposa Pokémon de fogo, que é uma hippie. Dessa cena eu não lembro, né? O maior ponto desse filme, que não vai aparecer até tipo o terceiro ato, mais ou menos, é o de Geotopia, uma cidade que parece Shangri-La, cujo líder é uma lhama, chamada Shangri-Lama. Ok. Dá pra sentir que a fórmula da franquia já tava muito cansada a essa altura. Tem boas piadas que se encaixam no que eles sempre tentaram fazer, tipo a gagzinha com a fonte da juventude, mas são poucos momentos. Até os trechos com Scratch estão mais meh, embora eles continuem sendo perfeitamente executados, né, mas conceitualmente são meh. Scratch numa nave espacial é ao mesmo tempo um excelente setup e um setup cansado. Eu não sei descrever de outra forma. Talvez tivesse funcionado para um curta solo, mas não para um longa-metragem. O Scratch me perdendo os dentes me fez lembrar de uma cena muito específica de Ren e Stimpy. E agora eu quero martelar meus olhos com um prego. E até os personagens também, eles parecem meio cansados, sabe? Tem um claro esforço de trazer algo novo com eles, continuar as histórias, e eu gosto muito de ver o Diego e a Tigresa. Qual era o nome dela? Era algo tipo Final Fantasy... Shira, isso. O Diego e a Shira com uma atitude que alguns casais podem até se relacionar em algum nível, mas com o adendo que eles são pregadores sanguinários e assassinos assustadores. Eu relacionava com o cartunesco. É algo que a animação sempre conseguiu fazer bem e algo que os filmes da Era do Gelo sempre conseguiram traduzir de uma maneira que não soasse imbecil demais. Mas ao mesmo tempo é apropriado. O pessoal que cresceu tá velho o suficiente pra entender os personagens e como eles agem. E que eles agem meio que como atores que não conseguem sair dos projetos que não querem por pura questão contratual e envelhecem com o passar do tempo. Tem até uma cena do Manny e do Diego reclamando de mulher no bar. É algo muito bizarro, muito surreal de ver. Especialmente porque a franquia nunca foi chegada a realmente fazer gags e cenários ao nível de Flintstones assim. Sabe? Pode parecer que é, mas nunca foi. Era sempre algo mais sutil, era reconhecível. Era tipo usar aquelas fontes termais de lama como uma sauna, sabe? Era reconhecível, mas nunca a ponto de ser civilizado. Você pode argumentar que, ok, é porque agora os animais estão meio que entrando na era civilizada e eles podem fazer bares, sabe? Mas faz sentido, mas ainda é meio longe, é meio distante da lógica original que a Era do Gelo se propunha a fazer. Algo que era muito único a eles e eu achava muito legal. O subplot do Manny não querer que a Mora se case também segue essa mesma regra. É um clichê, mas é relacionável mesmo assim. What if... Ooh, I know! We destroy the relationship and she'll just stay our little girl forever! Where is everyone? Sid, family was wiped out by an asteroid. Sorry. Ok. Mas de longe a pior coisa desse filme são os vilões dinopássaros. Eles são meio que rivais do Buck, alguma coisa assim. Eles seguem ele pra fora do subterrâneo e ficam perseguindo o bando em sua jornada. O Buck desvia caminho deles o tempo todo sem explicar pro bando que tem dinopássaros atrás deles. Só o fato de serem dinopássaros já é suficiente pra você bater a cabeça na parede até sangrar a bala de gelatina fine. Mas por que raios o Buck não explica que tem dinopássaros do mal perseguindo eles? Ele literalmente não tem motivo pra não explicar isso, mesmo levando em conta a esquizofrenia dele. E mais, por que precisamos dos dinopássaros? Eu sei, whatever, eles são necessários no clímax, mas só no clímax. Dava pra ter resolvido de outra maneira sem gastar tanto tempo com eles. E eles nem são personagens divertidos ou engajantes. Se eles fossem, eu não reclamaria tanto, mas eles não são.
Eles são basicamente uma família de caipiras do interior do Texas que tem uma sede de vingança em caçar o Buck. Só que sem o sotaque e atitude caipira. A única coisa divertida que saiu disso é esses vídeos da Stephanie Beatriz dublando. Eu nem notei que era ela. Era do Gelo, aquele do espaço, é um saco. É um pé no saco. É um filme que não precisava existir. A essa altura, era mais negócio manter os personagens vivos através de curtas, ao invés de desgastar a franquia em mais um longa que só confirma que essa franquia já deu o que tinha de dar. Mas eu gostei muito da propaganda que eles fizeram com o The Knots, né, que é um site de planejamento de casamento. As informações que dão nele até expandem algumas coisas dentro do universo da franquia. Tipo, existe uma web e um site de encontros na web, gerenciada por uma aranha, o que também causa várias perguntas. Além disso, tem inconsistências narrativas, tipo o Shangri-Lama ser um mestre de cerimônia, quando no filme o casamento foi oficializado por uma marmota. A Brooke... o nome dela é Brooke, whatever. A Brooke ser uma das madrinhas, quando ela estava bem longe da festa, na real. E coisas que mesmo em Era do Gelo, tentando imitar a construção de mundo dos Flintstones, não faz sentido. Além do lance da web. A Mamute, que estava saindo com o Julian no meio da história que eles contam, estava tirando selfies e fazendo duckface. Eu não sei o que é pior. Meter um smartphone do absoluto nada, casualmente, nessa história de animais da Era do Gelo, ou o fato deles me lembrarem que duckface era algo que existiu e não algo que era absolutamente... Qual a palavra que os jovens estão usando hoje? Cringe? Tem uma seção que leva para os sites oficiais da Era do Gelo e até uma seção de chá de panela que tá vazia. Ok, faz sentido, mochilão. Mas fora isso, eu legitimamente gostei da publicidade. Teve ao menos um esforço estético que tentaram fazer o lance de kayfabe que geralmente acaba sendo divertido de ver. Que é o que dá para dizer mais do que o filme, né? Anos depois, a Disney comprou a Fox e lançou um filme solo do Buck, que não foi produzido pela Blue Sky. Porque a Disney fechou a Blue Sky. Pois é. O último filme lançado pelo estúdio foi Spies in Disguise, que é ok, é bom. Nada espetacular, mas é divertido e não se apoia em uma estética fotorrealista como a Disney ou a Pixar. E o design cartunesco é bonito, e assim, é um filme criativo. É um filme divertido de ver. No entanto, algo mais estava a ser produzido pela Blue Sky. Algo que não foi anunciado até um tempo atrás e que foi lançado como um original Disney Plus. E que eu devia ter lançado esse vídeo pouco tempo depois desse especial ter saído, mas coisas aconteceram, né? A última coisa que a Blue Sky fez foi Scratch Tales, ou As Aventuras do Scratch, alguma coisa assim, eu não lembro, eu não me importo. O que raiz é Scratch Tales? É um monte de curtas. É um monte de curtas. Eu nem sei como eles pretendiam lançar isso. No YouTube, na Netflix, Prime... Digo, antes da Disney comprar eles, claro. Eu sei lá. Mas foi lançado como um original Disney Plus, porque é claro que sim. E sobre o que é os curtas, né? Normalmente quando é curta é uma história curta, né? Não tem muita história e não dura mais que 5 minutos, geralmente. E são histórias independentes entre si. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma série de curtas que funcionam em ordem cronológica. Eu não sei exatamente porquê. Talvez a ideia fosse fazer um curta de 20 minutos. Eu não sei quanto tempo são os curtas todos de uma vez. E foram divididos depois. Os curtas em si são muito estranhos porque eu não consigo lembrar muito deles, eles não são muito memoráveis. Eles são divertidos, mas eles não são, sabe, memoráveis. Eu lembro que tem um Scratch, e aí ele encontra um Scratch pequeno,
E eles ficam brigando pela Noise e é engraçado ver o Scratch Pivete maltratando o Scratch, às vezes até meio que sem querer, porque karma, né? E é basicamente isso. Não leva nada a lugar nenhum, mas é divertido enquanto você assiste, exceto que depois você não lembra exatamente o que aconteceu. Eu lembro que os títulos de cada episódio são interessantes e até meio surreais. Tem esse que o Scratch, ele tá igual aquela menina do Lofi Beats pra estudar. Eu não sei como me sentia isso. E no dia em que essa série foi lançada, um dos ex-animadores lançou anonimamente um projeto que eles tinham feito, né? Quando a Disney comprou a Blue Sky e fechou, no último dia de serviço, um pequeno grupo de animadores resolveu fazer uma despedida para a franquia, terminar nos seus próprios termos. E aí eles fizeram este pequeníssimo curta, minúsculo, onde o Scratch finalmente come a maldita Noise. É um sentimento meio agridoce de saber que a franquia finalmente chegou ao fim, quando já devia ter terminado há mais tempo, né? Antes que virasse os Simpsons do cinema, tipo Velozes e Furiosos. O que, assim, se eles tivessem continuado com a mesma qualidade, não me incomodaria, mas, né, visto os últimos filmes, foi melhor que tivesse acabado mesmo. E eu digo isso com muita dor no coração, porque eu acho que a Era do Gelo poderia ter se tornado alguma coisa um pouco melhor, uma coisa mais interessante. Poderia ter se tornado uma série, cara. Uma série, episódios de 20 minutos, em temporadas de 13 episódios. Eu não me incomodaria se fosse feito pela equipe original. Mas, né, como a gente vive no inferno criativo, a gente não pode ter coisas boas. Se tivesse, essa série seria ruim, provavelmente. E assim terminamos a nossa retrospectiva. Ainda falta o filme do Buck. Terminamos a nossa retrospectiva. Ok, dane-se o filme do Buck. Ninguém liga pro filme do Buck. Eu não sei como terminar isso, né? É um sentimento meio agridoce de verdade, porque eu não sei pra onde vai agora a franquia, né? Porque, assim, o fato da Blue Sky ter sido fechado não quer dizer nada agora, né? A Disney pode simplesmente fazer igual fizeram com o filme do Buck e terceirizar o trabalho de animação. Mas eu acho que já é hora de deixar a franquia passar. Eles vão estar lá quando você precisar deles. E assim como as aulas de história, é melhor que eles fiquem no passado. Eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Review on Time, e eu consegui fazer essa resenha inteira sem fazer uma única piada do Arnold Schwarzenegger. What killed the dinosaurs? Chegou o Traquinas Gela Boca, tão gostoso e tão gelado quanto esta aventura. Que é isso aí?